Ouvi dizer que estão tentando fazer um documentário para tirar o máximo de proveito disso, né? E vocês do programa de investigação não entraram em contato para falar comigo, mas eu fico feliz em falar. E eu vou dizer exatamente o que eu disse várias e várias vezes. Querem saber por quê? Porque é verdade. Se eu fiz essas coisas, por que eu ainda tô nas redes sociais? Talvez vocês devessem finalmente aceitar que esse cara que diz ser um dos youtubers mais honestos pode ter sido honesto o tempo todo! Otários. Onision. Abuso na internet. O que você tá pra ver é, na verdade, um ativista do estupro. As jovens que ele vitimou, manipulou e abusou emocionalmente, ele não vê como vítimas. De verdade, eu não sei por que o YouTube ainda permite que ele fique na plataforma. Ele é um abusador em série, um predador sexual, ele é um monstro. É quase um suspense a expectativa para saber se ele vai ser ou não responsabilizado. Ele precisa ser retirado do YouTube. Ele tem que ir pra cadeia. Eu me lembro que teve uma manhã quando eu acordei e vi mais de 2.000 e-mails que diziam: você devia se matar. Pessoas insultando o meu corpo. Você devia morrer num buraco. Muitas coisas muito horríveis. Isso pode ficar feio. Isso pode ficar muito feio. O meu nome é Shiloh. E eu comecei minha carreira quando eu tinha 13 anos. Abri o show da Lady Gaga e o Justin Bieber abriu um show pra mim. Ele ainda era bem novinho. Era bem divertido. Como é que vão todos, pessoal? Alguns de vocês estavam me pedindo que eu mostrasse como fazer a maquiagem emo do Charlie, então eu vou fazer isso. Agora eu sou o Charlie. Eu não consigo me lembrar qual foi o primeiro vídeo que eu vi dele. Eu só lembro de ver o cabelo dele. E eu lembro dele pulando e fazendo bobeira. Muitas vezes, quando eu tava assistindo os vídeos dele, eu sentia que ele tava falando comigo pessoalmente. E parecia uma conversa mesmo. Parecia que ele entendia o que eu tava passando e que ele tinha respostas pra mim também. Nenhuma mentira ou persuasão corrupta pode mudar quem você é. Não podem mudar quem você deseja ser. Um tempinho depois eu vi o vídeo dele, Eu Sou Uma Banana. Sou uma banana, sou uma banana, poder da banana, poder da banana. Como eu tinha 16 anos de idade, eu pensei, isso é tão legal, ele é legal. Então, respondendo, o canal Onision fala, eu lembro que eu pesquisei bem rápido. E era fácil de mandar e-mail pra ele, ele colocava as informações todas bem embaixo de cada vídeo. Eu descobri que meu primeiro inscrito foi o Onision. O que é? Ele me respondeu rápido, em 24 horas. Eu posso gravar pra você. O e-mail dele dizia: existem 7 bilhões de pessoas no mundo e você nunca sabe como vai amar alguém no futuro. Eu me senti confortada. Eu senti que eu tinha um amigo. Eu te amo. Eu te amo. Eu tinha 17 anos quando ele disse que me amava e que estava se divorciando. Ele tinha 25 anos. A gente estava em lados opostos do país nessa época e a gente estava tentando descobrir como se encontrar. E a principal preocupação dele era que a gente não podia fazer sexo no estado em que eu morava. Então ele conferiu as leis. Então, essa é a história, galera. Foi isso que aconteceu. Ela me encontrou. Eu te amo. Eu que te amo. A verdade é que eu nunca fui tão amado por alguém em toda a minha vida. E eu sinto que antes de conhecer a Shiloh,
Eu não fazia ideia do que era amar alguém de verdade. Olhando pra trás agora, eu era só um bebê, eu era uma criança, era ingênua e eu não tinha ideia no que eu tava me metendo. Esse é o nosso forte. Mas eu vou fazer tudo o que eu puder pra garantir que isso não aconteça com outra pessoa. E fim. Enfim. Por que acha que as pessoas sensacionalizam a sua vida? É igualzinho aos tabloides. Tabloides vendem. E as críticas são válidas? São. Algumas são, sim. Eu descobri a existência do Onision quando estava navegando no YouTube. E nas recomendações tinha um canal de drama. De início, eu não achei grande coisa. Eu lembro que você tinha mais umas perguntas e eu respondi com foda-se seu parasita, não foi não? Não, foi parasita do cara. Peraí, não foi vai se seu parasita? Por que essa foi a sua resposta? Era só o meu mau humor na hora. Eu sou chamado pra ser entrevistado o tempo todo e nesse caso, parasita é como eu costumo chamar um repórter. Algumas horas depois, eu recebi uma ligação de um número do estado de Washington e era o Onision. Você não entende não porque você é um merda? Você tá gostando muito disso. Na verdade eu tô adorando ver um babaca do cara que nem você tomando Naquele momento, eu percebi, ei, tem uma história aqui. Então, eu escrevi, quem é Onision? E aquilo se espalhou como um incêndio fora de controle, porque a história em si é absolutamente fascinante. É uma vasta galeria de videoclipes caseiros peculiares. O site só entrou no ar no ano passado. E incríveis 100 milhões de vídeos são vistos no YouTube todos os dias. O YouTube no início era o oeste selvagem porque não havia regras. Começou em 2005. E quando chegamos em 2007, já era um grande sucesso. Eu sei que é mais cedo do que vocês esperavam, mas eu acho que é hora de diversão com o Onision. O significado do nome Onision é... Oni significa um, e Sion significa comunhão divina, segundo ele. Eu não descobri ainda em que idioma. Vocês sabem quem é o Onision e o que ele fez, né? Mãe, você esqueceu? Eu sou o Edwin e tô no YouTube desde 2006. Eu acho que muitas pessoas gostam da ideia de se tornarem estrelas e se tornarem fãs de pessoas com as quais se identificam. O Onision tinha fãs porque era um pária e ele atraía outros párias. As pessoas estavam acessando o canal desse cara, olhando todo o conteúdo, e essa ideia do influenciador nasceu e começou a virar uma coisa na qual as pessoas se viciaram desde aquele momento. E em 2009, Onision conseguiu ficar ainda maior. Ele fazia colaborações com Shane Dawson. Oi, galera, vocês estão vendo o canal do Onision. Ah, meu Deus, Shane! Um dos primeiros e mais populares YouTubers. O que é que tá rolando, YouTubers? Muito bom. Shane Dawson, basicamente, conseguiu atingir um público de pessoas muito jovens que o viam como um amigo. Ele foi um dos primeiros 100 YouTubers a fazer sucesso na plataforma. Greg começa a postar vídeos usando os personagens de Shane Dawson. E então os públicos deles começaram a se fundir. Isso ajudou os dois a alcançarem um nível muito grande de estrelato. O vídeo dessa semana, como todas as semanas que nós encontramos, ele veio do Onision. Poder da banana! Olha pra mim, gente! Todo mundo estava falando sobre Sou uma Banana. Assim que entrou no Tosh.0, aí explodiu. Sou uma banana! Olha eu me mexer! Em 2011, o Greg acabou indo ao seu primeiro VidCon, uma convenção contratada no YouTube. A convenção para o canal Onision acabou sendo enorme. Ele tinha muitas parcerias com youtubers. Ele fez uma performance ao vivo de Eu Sou uma Banana e deu um beijo em Shane Dawson. E isso praticamente o deixou no auge da popularidade.
Colaborar com outras pessoas ajudou os dois a serem aceitos por públicos diferentes em toda a plataforma. Ele se tornou um dos 100 canais com mais inscritos no YouTube. A gente deve ter recebido 10 mil curtidas Também agora. acho. A gente te ama, Onision. Poder da banana! Poder da banana! Eu tô assistindo seus vídeos faz uns 4, 5 meses sem parar. Eu não passo um dia sem assistir. Como pode perceber pelo que tá no meu nariz, eu obviamente te amo. Acho que quando ele se juntou ao YouTube em 2006, as pessoas apoiaram de forma esmagadora a presença dele na plataforma. Foi só no momento em que as mulheres quiseram denunciar que o panorama geral começou a mudar. Polícia, como posso te ajudar? Oi, tem uma pessoa que tá me stalkeando na internet e ela acabou de aparecer na minha casa. Ele tá gritando umas coisas na porta. Tá certo. E você sabe o nome dele? É o Chris Hansen. Eu estava fazendo alguns programas no YouTube e as pessoas ficavam dizendo: você precisa dar uma olhada no Onision. E eu, na verdade, não entendia a magnitude do que estava acontecendo até que começamos a investigar. Vamos continuar esta noite em nossa investigação sobre o Onision, que é um streamer do YouTube que foi acusado de ser um predador, de seduzir, controlar e coagir, usar táticas quase de culto envolvendo muitas vítimas femininas. Isso era amor, luxúria ou era controle? Não é amor. Com certeza é luxúria e controle. Ele vive num mundo onde nada dessas coisas são reais e tudo é uma espécie de esquete longa e complicada. Nós recebemos queixas de supostos abusos sexuais e havia denúncias de atividades que estavam acontecendo envolvendo vítimas, mas também possíveis acusações do uso de computadores e da internet para facilitar esses crimes. A investigação está em andamento. É complicada, é uma das primeiras do tipo. É muito fácil para as pessoas se tornarem vítimas através das redes sociais e, às vezes, nem saber disso, porque são muito jovens e vulneráveis. E nos comentários todos diziam: ai meu Deus, o Chris Hansen vai acabar com o Onision? Uau, as coisas finalmente vão acontecer. O caçador de predadores está caçando um predador. Hansen versus Predador. Ficou muito claro que eu tinha tocado num ponto nevrálgico e eu acreditava que as vítimas mereciam ter voz. Ai, Eka, vai embora, velho. Eu vi a foto da sua ficha na polícia. Sai da minha propriedade, vai embora, você é nojento. Kai. Ah, não diz o nome do Kai, seu velho de merda. As pessoas ficam tão interessadas na vida dos youtubers que querem saber sobre os dramas pessoais deles também. Existem certos criadores que postam o que acham que as pessoas querem ver. E fazem isso super rápido, só pra ter os acessos porque é atual e novo. O Hansen usava a caixa de ferramentas fornecida a ele pelo YouTube. Polêmica e views são o que alimentam um canal. As pessoas ficam viciadas em brigas e barracos. É aí que entram os canais de fofocas e brigas. Acordei um dia com 320 mil inscritos e milhões de acessos. Como alguém como o pirralho psicopata no estado de Washington continua a manipular e explorar as redes sociais? O Hansen anda por aí me chamando de pirralho psicopata. Isso não é nenhuma expressão, pelo que eu sei. Milhares de pessoas começaram a falar sobre isso. Você tem que ser controverso e você tem que ser exagerado. A polêmica é estimulante. As pessoas amam ver um cara mal. Se vocês me virem em público, não venham me abordar. Não falem comigo, não peçam um abraço, não peçam uma selfie. Ah, ele tá repreendendo os seguidores dele. Nossa, como ele é foda. Ah, vão se fuder. Você disse que eu era um monstro grande e mau? Cadê as minhas desculpas? Eu percebi que contar uma história do ponto de vista do Onision não era a maneira certa de fazer isso. O Chris Hansen, não! Se desculpa!
Escuta aqui, eu não queria ser citado nisso porque... Bom, eu acho que se a gente quisesse seguir em frente, eu precisaria citar vocês. Sim, olha, a gente pode seguir em frente e falar oficialmente. Tem alguma coisa que queira me contar? Ele prejudicou essas pessoas, isso não tá certo. Nós tentamos manter distância porque esse garoto é muito tóxico e... a gente continua orando por esse garoto e esperando o melhor pra ele. Eu quero que o meu pai não esteja vivo. É só uma opinião pessoal, eu não vou fazer nada sobre isso. Eu só estou dizendo que no mundo ideal, o meu pai estaria morto. Entendeu? Aqui vamos nós. Vai em frente. Entendi. Rodando. Claquete. Tá legal. Saber que esse menino que era tão doce e inocente e um ótimo garoto, ele se tornou nesse momento da vida alguém que não se importa a quem prejudica. Ele... É uma realidade que eu não desejo para nenhum pai. Nós batizamos ele de Gregory James. Ele era um menino despreocupado. Era um pouco teimoso quando criança. Podia ser até meio birrento. Quando ele era pequeno, todas as crianças amavam brincar com ele na igreja. E nós tínhamos grandes reuniões sociais e jogávamos futebol. Ele era a pessoa favorita de todos para se conviver. Eu nunca tive uma boa figura paterna para me orientar. Os homens entravam e saíam da minha vida o tempo todo. Minha mãe namorou muitas pessoas. Se casou 3 vezes, eu acho. Olha, eu sou o primeiro a admitir que eu não era muito presente nem dedicado. Eu trabalhava muito e acabei perdendo a minha família. É um dos maiores arrependimentos da minha vida. Eu não sou muito estranho e nem sou muito louco. Me chame de louco e talvez eu fique louco. Eu assisti os vídeos dele por anos e ele tem uma habilidade de ver as coisas. Todas as pessoas criativas podem pegar o comum e mundano e tornar especial e mágico. Tipo, meio que um gênio louco. O Greg tinha 4 anos e meio quando eu conheci ele em 1990. Ele era um menino muito fofo. Depois do divórcio, as personalidades deles mudaram. Eram crianças despreocupadas, encantadoras e todas se tornaram muito incertas, inseguras e emotivas. Eu fiquei com o meu pai quando eu tinha 15 anos, por uns 6 meses, porque eu fui expulso da casa da minha mãe. Parecia que tudo estava indo muito bem. Essa foi a pior coisa de todas. Só que ele começou a ficar cada vez mais agressivo, ele não ouvia a gente e continuou a piorar a partir daí. O Greg vira um garoto da internet quase imediatamente. Antes do YouTube, ele passava muito tempo criando postagens diárias do blog e criando conteúdo. Ele criava fóruns e sites de uma maneira que muitos não criavam no ensino médio e na adolescência. Seus tolos nunca deveriam ter me desafiado. Agora vou voltar para a garagem. Na minha opinião, ele acabou percebendo que uma maneira de ter poder sobre as pessoas era online. Ele achava que entendia de tudo. Eu juro por Deus, se você é comedor de carne, não abra sua boca estúpida e fedida. Não me sinto mal, porque em termos de princípios eu sei que eu tenho razão. O Greg era muito crítico, tinha opinião sobre tudo. Uma vez eu fui parar no reformatório com 15 anos. Eu bati no meu pai porque ele tentou me sufocar. Nós planejamos uma viagem pro Tennessee. E isso era uma coisa que o Greg sabia que a gente ia fazer. E aí, no último minuto, ele disse que não queria ir. Eu queria passar um tempo com a minha namorada naquele final de semana.
E aí a gente falou, Greg, ela vai estar lá quando a gente voltar. E ele ficou de cara fechada no banco de trás. Eu tava com raiva, porque eu não ia ver a minha namorada como eu tinha planejado. Aí, de repente, ele começou a xingar a Deb, a minha esposa. O Randy saiu da estrada e entrou num posto de gasolina. Ele decidiu me atacar depois que eu chamei a mulher dele de piranha. Ele tava me sufocando e eu disse, para de me sufocar. Só que saiu muito abafado porque eu tava sendo sufocado. Não foi isso que aconteceu, não. Mas eu tive vontade de fazer isso. Eu me virei nervoso e sacudi ele e, tentando tirar os fones de ouvido, eu disse, Greg, o que está acontecendo com você? Me escuta, cara. E aí ele me chutou. E aí eu decidi que para resolver eu tinha que encher ele de porrada. Eu comecei a chutar ele e chutei principalmente no peito e no rosto. Eu devo dizer que fui bem sucedido. Isso foi muito traumático. A polícia veio e levou ele para a cadeia. Quando ele estava diante do juiz, ele disse que o Randy tinha tentado estrangular ele e foi tipo, mas escuta aqui, que conversa é essa? Do que você está falando? Ele foi condenado a 2 anos sob liberdade condicional e terapia obrigatória. Eles não fazem isso se não tiver um problema real e um problema subjacente. Isso não foi legal. Nós concordamos em devolver a custódia. Foi difícil, a gente não conversou por vários anos depois disso. Só conversamos de novo depois que ele e a Sky casaram. Essa é minha mulher e o nome dela é Sky. Eu gosto dela, porque ela é a minha mulher. O Greg e a Sky cresceram na mesma cidade e estudaram na mesma escola. Ambos eram bastante introvertidos socialmente e conseguiram se encontrar. Ambos gostavam de computadores e os dois fizeram vídeos juntos no Mr. Odd. O Mr. Odd é o primeiro site onde podemos ver o personagem Onision feito em vídeo. Muitas coisas que eu costumo fazer no meu canal não identificam exatamente quem eu sou, só revelam um pouco do que eu posso fazer. Ele cria uma série chamada Odd Dolls. Posso esfregar a cabeça dela, olha. Onde ele e a Sky acabam criando umas bonecas bem estranhas que ficam conversando uma com a outra. Ai, meu Deus, essas minas são tão burras. Me deixem fazer isso por vocês, me deixem representar. Me deixem fingir que respeito vocês, mas antes deixem eu desabafar. Aos 19 anos, o Greg ingressou na Força Aérea antes de ingressar na Polícia Militar. Eu me alistei há muito tempo, em 2005, porque eu acredito no meu país. Eu queria muito defender a nação mais honrada de todo esse planeta. Nos 3 anos seguintes, o Greg continuou a criar conteúdo para o YouTube, embora também estivesse servindo. Essa é a casa do inimigo? E daí? Vamos invadir de qualquer maneira. Eu estava na Coreia do Sul quando eu descobri o meu verdadeiro eu. Eu me oponho ao serviço militar. Eu tinha uma carabina M4 e me perguntava se seria ou não capaz de puxar o gatilho, caso ocorresse um incidente. E assim, eu solicitei a minha dispensa honrosa. O Greg deixa o serviço militar em 2008 e, em julho desse ano, publica seu videoclipe Sou Muito Gamer. Me encontre online. Meus reais amigos estão lá. Foi a sua primeira tentativa realmente bem-sucedida de criar conteúdo no YouTube. E foi apresentado na página inicial do YouTube. Ele postava diariamente, ele se dedicava ao YouTube. Arco-íris, luz das estrelas, luz do sol, Miami. Nessa época, ele não ganhava dinheiro algum. Então a Sky sustentava o casal. Mas a relação deles era muito disfuncional. O primeiro acordo do casamento é que nós não vamos mentir um pro outro. O outro acordo é que vamos ficar magros. E eu não quero ofender nenhum gordo aqui, tá, gente? Mas é que pra nós é muito difícil manter a atração pelo outro quando a gente sabe que o outro tá conscientemente relaxando um pouco e engordando. Você vê um cara postando opiniões polêmicas com as quais as pessoas nem sempre concordam, nem conseguem se identificar. Mas como ele era diferente, como ele era novo, ele não era representado em nenhum
outro lugar. Muitas pessoas gostavam. Ele estava livre para dizer o que ele quisesse. Era o canal dele. E aí, galera, bem-vindos ao Onision Speaks. Vocês sabiam que antigamente eu já fui muito suicida? Eu quero que vejam por esse lado. Se pensarem no resto da vida, vocês ainda têm uma quantidade enorme de opções. Quando o assunto é Onision Speaks, acho que ele estava mais perto de ser um pastor. Eu acho que ele via o canal dele como um púlpito e o público dele eram, na verdade, suas ovelhas. Aceitar o que você vê no espelho, gostar do seu rosto vai fazer você se sentir melhor, agir melhor e geralmente viver melhor. Não gostar do que você vê no espelho vai fazer você sentir pena de si mesmo, se sentir negativo e talvez... O que diferencia o YouTube da mídia tradicional é que os espectadores podem sentir algum tipo de conexão, especialmente os mais jovens. Eu acho que o Onision criava os vídeos dele voltados para mulheres jovens que não tinham uma boa noção de quem eram. Mas resumindo para vocês é o seguinte: você é linda, é inteligente e tem uma vida inteira pela frente. Ele foi, no auge, um galã adolescente. Ele era visto como um jovem atraente com conteúdo. Ele podia falar com essas garotas e rapidamente acumulava seguidoras e gerava uma atração romântica desse grupo demográfico. Elas queriam falar com ele, queriam fazer parte desse movimento. Era realmente impressionante. Enquanto o Greg estava casado com a Sky, a Shiloh começou a mandar mensagens para o Greg. A partir daí, eles começaram a se falar pelo Skype, e bastante. Quando a gente começou a conversar e se falar, ele estava em Seattle, Washington, e eu estava em Toronto. A gente estava em lados opostos do país nessa época. Então, para mim, a gente só era amigo. A gente conversava o tempo todo, a gente conversava o dia todo, a semana toda. Ele sempre estava lá. Não teve nenhum dia que eu não recebesse uma mensagem dele. O que você tá fazendo hoje? Eu quero te ver. Eu tô com saudade. Eu podia falar sobre coisas de garotas com ele. Ele sempre pedia fotos só minhas. Toda vez que a gente fazia uma videochamada, a esposa dele meio que ficava no fundo. Eu nunca cheguei a falar com ela. Ele me disse que eles não conversavam muito e que passavam muito tempo em cômodos diferentes. Ele fazia parecer que ela não entendia ele e que a relação deles já não estava muito boa. Não era um casamento feliz. O que eu tinha era conflitante, era triste, era exaustivo. Por esse motivo e muitos outros motivos mais específicos, eu resolvi pedir o divórcio. Pra mim, nosso relacionamento mudou muito rápido. Foi de repente. Uma noite ele fez uma chamada de vídeo e mostrou os papéis do divórcio. E disse: eu tô me divorciando da minha esposa. Eu te amo. E o nosso relacionamento ainda era só online. Ele disse que me amava mesmo sem me conhecer pessoalmente. Eu era só uma criança. E se eu pudesse ter visto os sinais, eu podia ter sido salva. Uma garota de 16 anos postou no Onision.net me perguntando se tudo bem ela se sentir atraída por homens de 24 anos, ou até mais velhos. Eu tenho 24 anos. Isso é nojento. A minha opinião é que não tem problema fantasiar sobre quase qualquer coisa, desde que você não esteja prejudicando alguém. Eu tinha meu próprio computador, meu próprio quarto no andar de cima. E eu passava muito tempo nele. E durante a nossa amizade eu falava sobre sexo. Mas eu não estava fazendo sexo na época.
Então as conversas sexuais que eu e ele tínhamos nunca foram sobre sexo, mas sim sobre as minhas curiosidades sobre sexo. E aí a gente decidiu que era melhor acabar se divorciando mesmo. Eu tinha 17 anos quando ele disse que me amava e que ia se divorciar. Aquilo me chocou. Mas era mais como um conto de fadas. Ele fazer tantas coisas e chegar a esse ponto só por mim. Mas eu aceitei porque eu acreditava nele. E aí, galera, é a Shiloh. Eu só queria desejar pra vocês um feliz Dia dos Namorados ou anti-Dia dos Namorados. Eu não sei o que vocês vão comemorar. A minha mãe descobriu um pouco depois. Ela sabia que eu tinha entrado em contato com um youtuber e que eu tava me comunicando com ele. Eu lembro que ela descobriu quando ele me mandou uma câmera de vídeo. Mentira! Eu também tava fazendo umas sketches no YouTube, por conta própria. E eu lembro da minha mãe dizendo, você tem certeza? Tipo, essa amizade, isso é normal, filha? E eu dizia, sim, claro que é normal. E chegou num ponto que ele pediu pra eu ir lá de avião e fazer vídeos comigo. E a minha mãe disse não, de jeito nenhum. Se alguém não pode estar em um relacionamento com você sem que o sexo esteja envolvido, então eu não acho que seja um relacionamento real, no sentido de que eu não acho que ele se importe com o que é mais importante. Ele não queria que eu conversasse com a minha mãe se ela fizesse certas coisas quando a gente estava discutindo. Ele disse, nossa, isso é tão errado, Shiloh. Ninguém devia fazer isso com você. Alguém que te ama nunca faria isso com você. É abusivo, nada natural, manipulador. E quando você fica totalmente sob o controle dele, é tarde demais. Então, de repente, mudou para o aspecto sexual da relação e da minha idade. E o fato de eu não ter 18 anos. Ele podia se encrencar. Eu tava num hotel, me preparando para outra turnê. E a minha mãe tinha umas coisas para fazer no Canadá e eu tinha que ficar na Pensilvânia sozinha por mais uma semana. E aí a gente tava tentando descobrir como se encontrar. Assim que ele teve a confirmação de que a gente podia fazer sexo, ele começou a planejar a viagem até meu hotel. Ele estava em Seattle, Washington, e eu estava na Pensilvânia. E o plano original dele era vir até mim de carro. E aí, galera, aqui é o Onision. Acabei de bater num servo lá atrás, e isso é meio chato. Se eu batesse meu carro indo ver alguém, a minha viagem acabava. Nossa, essa vai ser uma história pra lembrar pelo resto das nossas vidas. Mas não, ele pegou um avião e veio até mim mesmo assim. Eu mal consegui fechar a porta e ele já tava me beijando e tirando a minha roupa. Me senti lisonjeada. Tava acontecendo muito rápido. E aí a gente tava na cama. Os caras pressionam as garotas, porque, até onde eu sei, isso é o que a gente naturalmente faz pra poder transar. Eu lembro que ele tava olhando bem nos meus olhos e tava em cima de mim e disse, eu mal posso esperar pra engravidar você. É isso que as pessoas que estão apaixonadas fazem, né? Eu pensei que era normal, também foi muito rápido. Eu só não queria deixar ele chateado, porque... sei lá, aquela pessoa gostava de mim. Como eu sou incrivelmente famoso, eu tenho certeza de que vocês sabem que eu queria encontrar com a minha namorada. Por isso... Eu sou o Onision, eu gosto de usar maquiagem e jeans skinny. O Greg se mudou pra Toronto comigo. E eu sempre tava no apartamento que o Greg comprou pra gente. Olha ela aí, diz oi. Oi, é isso aí, agora já chega dela. Pergunta do dia? Eu só me lembro de virar a câmera pra mim e ficar super animada por ele querer me mostrar pro mundo. Só quero que todos vocês saibam que o meu advogado aprova 100% das minhas escolhas de relacionamento. E além disso, eu não fiz nada que fosse legal. E é o aniversário de 18 anos da Shiloh, então digam parabéns.
E aí, galera, essa vai para as pessoas que vivem me dizendo: ai, tem muitas vantagens em ser a namorada do Onision, não tem? Eu e o Greg descobrimos isso sem ajuda. Eu era famosa antes dele, então... Minha namorada é uma estrela! Aquele foi o fim de toda a minha carreira. Eu parei de fazer turnê, parei de compor, parei de ir pro estúdio, eu parei de fazer tudo. Enfim. Obrigada por estar assistindo. Ah, você não é estranha. Esse caso acabou ganhando vida própria e é muito multidimensional, porque ele era incrivelmente popular. Ele usou essa fama de uma forma perturbadora. Escuta, por que eu não te levo pra casa e te limpo inteirinha? E continuou a evoluir quase que minuto a minuto. Eu comecei a pesquisar e, de fato, descobrimos que o espaço do YouTube não era regulamentado. Se você fosse um cara mau que queria explorar as pessoas que estavam te seguindo, isso podia ser feito sem que ninguém cobrasse você. As alegações de aliciamento e comportamento sexual impróprio com menores são numerosas. O alvo deles são meninas vulneráveis? Ah, com certeza. É uma das coisas mais bizarras e idiotas que eu já vi em toda a minha vida, ver um homem de 60 anos obcecado por alguém na internet que não fez nada de errado. A faixa etária mais atraída por Onision era da metade até o fim da adolescência. Mulheres jovens, meninas, eram atraídas pela mensagem dele e se tornavam seguidoras. Essas histórias começaram a vir à tona muito convincentes, confiáveis e histórias verificáveis sobre o comportamento predatório por parte do Onision. E foi um verdadeiro alerta e uma introdução alarmante à comunidade do YouTube. Ele é um daqueles caras que todo mundo concorda que é uma pessoa má. O que você tá pra ver é, na verdade, um ativista do estupro. Ele é praticamente o R. Kelly do YouTube. É isso que precisam entender. Acusação! Acusação! Maldição! Porque as minhas acusações não colam! Bom, você vai precisar de vítimas e provas reais, talvez. Alguém me mandou o vídeo Onision contra Hansen, ou seja lá qual for o nome. É claro que ele deu o golpe mais baixo que pôde. Eu havia exposto o comportamento predatório dele e era por isso que ele estava revidando. Mas ele finalmente encontrou alguém com experiência de vida. Eu sou Chris Hansen. Considere a simples logística de apenas chegar ao local. Sou jornalista investigativo há mais de 40 anos. Eu trabalho na televisão em histórias investigativas de crimes. Olá a todos, aqui é Chris Hansen, aqui no Have a Seat with Chris Hansen. O canal do YouTube começou como uma espécie de experimento. Muitas pessoas neste ramo criaram canais no YouTube e eu achei que seria interessante fazer o mesmo. Não consigo pensar em muitas outras histórias envolvidas com a comunidade do YouTube que tenham recebido tanta atenção, tanta energia do que a história do Onision. O Chris Hansen é para os predadores o que o anticristo é para todos os outros. Ele é um sinal do fim. Ele tem muita credibilidade nesse ramo e costuma pegar pedófilos e predadores sexuais em geral. E agora ele vai acabar com o Onision. Torcemos pro Chris Hansen conseguir lançar uma luz sobre isso e, com sorte, de alguma forma acabar com o reinado do Onision. Todos os envolvidos estavam ganhando dinheiro com isso. Era a versão do influenciador moderno do TMZ. Eu procurei ele várias vezes para ouvir o lado dele da história. Inicialmente, ele exigiu $350 mil
E impôs todo tipo de restrições e exigências que, obviamente, eu não poderia concordar. E aí, vocês já se perguntaram o que aconteceu com o Onision e o Chris Hansen? A resposta é que eu mandei um e-mail pra ele pra fazer uma entrevista beneficente e ele concordou em fazer, mas depois disse que queria que fosse pré-gravado e eu disse não, eu quero que seja ao vivo e eu disse que se ele fosse gravar eu ia transmitir ao vivo. Falei também com algumas das vítimas. Elas me pediram pra não fazer aquilo porque ele ia acabar zombando de tudo. E naquele formato, eu não tinha controle algum. Eu tentei divertir vocês com uma entrevista com o Chris Hansen, mas ele acabou fugindo, como um cachorrinho assustado. E aí ficou bem claro que eu precisava fazer uma entrevista com ele cara a cara para que fosse produtiva de algum jeito. Ai, meu Deus. Então eu acabei dizendo, não vamos fazer assim. Não adianta, o Hansen não quer falar com ninguém do outro lado. Isso daí não é jornalismo, gente. Eu concordei com os termos dele. Ele disse, não, eu não vou fazer. Por causa da série sobre predadores e porque ela acendeu paixões, eu não tinha ideia de que essa investigação resultaria em um ataque pessoal a mim. Você parece ser essa pessoa que gosta de fingir que é contra homens mais velhos, se aproveitando de mulheres mais jovens. Mas, de acordo com o noticiário, você é mais velho e se aproveita de uma mulher mais jovem. Claro que o Onision faria todo tipo de acusações. Ele sempre fazia. Ele acusava as pessoas de todos os tipos de coisas. E ele não se importava. De uns dias pra cá, as pessoas decidiram procurar o meu pai biológico. E aí perguntar se o que eu disse sobre ele é verdade. E, pelo que parece, ele disse que eu menti. Ele mantém a história viva e chama o senhor de pedófilo. Olha, eu vou dizer, eu não sei o que ele disse sobre mim. Porque eu não li nada e eu não assisti a nenhum vídeo sobre isso. O lance é que o meu pai biológico foi violado na infância e ele cresceu e violou outras pessoas. Depois que as acusações foram feitas, a minha ex-esposa entrou com um pedido na justiça para restringir a visitação. Eu também fiz voluntariamente um exame psiquiátrico porque não era verdade. Eles concluíram que aquela pessoa foi violada pelo meu pai. Eu sabia que não era verdade. Ele não teve nenhuma mudança de comportamento. Não existia esse tipo de comportamento de distanciamento e de não querer ter aquele tipo de proximidade. Nós tivemos que pagar por uma avaliação psiquiátrica para provar o contrário e entrar na justiça para limpar o nosso nome. Eu nunca fui acusado de nada, nunca houve uma audiência e nunca houve uma investigação. Essa é a verdade sobre o meu pai e... essa é uma coisa que não me deixa feliz, obviamente. Eu acho que o Greg criou essa falsa narrativa, essa falsa ideia de quem ele é. Na mente dele, ele distorceu a realidade. Eu queria saber o que você faz... Cala a boca! Cala a boca! O que vai acontecer e onde isso vai acabar? Qual é o capítulo final desse enredo todo? Cala a boca! Isso não vai acabar bem. Não tem como acabar bem. Pronto, vamos nessa. Opa, galera, temos uma ligação e aí você tá ao vivo. Quero que as pessoas parem de me odiar agora. Ai, meu Deus, é o Onision. Cala a boca. Olá, eu sou o Chip Tio. E eu sou o Emo Charlie. Toma mostarda. Ah, já deu, é? Ai, nossa. Quando a gente começou a fazer vídeos juntos, todos eles eram roteirizados por ele. Dirigidos por ele. A gente filmava durante boa parte do dia e à noite ele editava e eu ia dormir. O que você vai querer fazer? Eu? Como assim? Eu não tenho grana pra criar um bebê. Ele tinha figurinos e vários personagens nas filmagens que davam muito trabalho. Ele sempre fazia um conteúdo polêmico, mas depois começou a ficar mais sinistro. Tô só me divertindo! Corre! 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 Ele me matava em muitos dos vídeos, atirava em mim.
Oi, eu sou a Shiloh. Eu não sou linda! Na maioria das vezes eu interpretava uma personagem feminina burra que não sabia nada de nada e era humilhada de alguma forma em nome da comédia. Ela apagou. Cara, ela vai ficar muito puta. Eu era uma artista, então isso era normal pra mim e eu acho que era o único jeito de eu me expressar criativamente, então eu fazia com ele. Ó, eu vou esmagar sua cara. Esmagar sua cara. Esmagar sua cara. Esmagar sua cara. Você sempre sabe me fazer sorrir. Abre a boca. Não, Greg, eu não quero. Abre a boca. Não, eu não quero. Greg, ai! Ai, essa doeu de verdade. E durante esse tempo, o Greg estava explodindo. O canal do Onision ainda era um sucesso enorme. Eu tô vendo e fico pensando, o que o Onision tá fazendo? Na boa, isso aí não tem nada de engraçado. É a p*** de um emprego. É assim que ele ganha dinheiro. É... tipo... um filme adolescente distorcido. Ele conseguiu crescer tanto quando eu apareci no canal por causa da minha carreira e do meu status que eu acho que ele me usou para conseguir fazer o canal crescer e para que mais pessoas assistissem. Era sempre, eu quero que me ajude, o que mais você tá fazendo para pagar o aluguel? Eu acho que ele tava ganhando pelo menos $30 mil por mês quando eu tava fazendo vídeos com ele. Eu nunca vi um centavo disso. A Shiloh me levanta. Eu sou seu macaquinho. Eu levanto a Shiloh. Você tá insinuando que eu sou gorda? Eu reclamo dos cupcakes dela. Eu não vou perder o meu tempo comprando cupcake. Ele me pressionava muito por causa do meu peso. Era quase como se ele quisesse que eu fosse perfeita o tempo todo. Ele queria que eu fosse uma boneca viva pra ele. Você aceita ou se manda? Se você não é como eu, então... você é uma merda. Eu era tipo uma coisa dele, uma propriedade. Uma escrava. Amor verdadeiro é sempre estar presente pra essa pessoa por quem você diz que está apaixonado. Ele que me deu o celular que eu usava, mas os números eram monitorados por ele. Ele tinha todas as senhas das mídias sociais que eu usava. Tudo que eu tinha estava sob controle dele. Ele até me convenceu de que o meu relacionamento com a minha mãe era sexual porque eu conversava com ela todo dia. Ele me fazia sentir muito mal de falar com os meus pais. Então, com o passar do tempo, eu, a minha mãe e o meu pai paramos de nos falar. Ele também me convenceu de que usar maquiagem era coisa de puta. Ele não me deixava ter nenhum contato com o mundo exterior. Eu não tinha permissão para sair de casa. Eu não tinha liberdade. Você sabe que esse vídeo nunca vai ser postado, né? Ninguém nunca vai saber o quanto eu abuso de você. É ridículo você pensar que vai fazer sucesso. Quantas vezes eu vou ter que te dizer que tudo que você quiser postar passa por mim primeiro? Não entendo por que você tá chateada. Mas que p*** é essa? Eu tentei ir embora algumas vezes, mas toda vez que eu tentava ir embora, ele achava um jeito de me impedir. Ele me convencia de que eu tava louca, então eu voltava. Eu nunca pensei em ir na polícia nem nada, porque eu achava que o que tava acontecendo era normal. E que eu tava sendo louca. Aquele momento foi desesperador e eu queria mesmo sair. Eu queria ir embora. Shiloh? Quero fazer um arco-íris. Shiloh, você pode olhar pra mim? Eu lembro de ter ficado muito tonta. E eu não podia respirar. Eu tava só hiperventilando.
Por que tá sacudindo a sua mão? Eu não tô. Eu não sabia onde eu tava. A minha memória deu branco. Calma, você tá na minha casa, tá bom? Por quê? Me disseram depois que foi uma convulsão provocada por trauma. Por favor, não me machuca, por favor. Calma, por favor, não me machuca. Ele explorou toda a situação em vez de buscar ajuda. Eu não vejo o que os médicos vão fazer pra ajudar a Shiloh. E acontece que ela mesma disse que não quer ir ao médico. No fim, eu nunca fui pra um hospital. E parece que é porque naquele momento eu disse que eu não queria ajuda. Eu não me lembro de ele me perguntando isso, nem perguntando se eu tava bem. O vídeo foi postado. Oi. Eu senti como se eu estivesse no além da imaginação, como se eu não fosse uma pessoa. Isso é desesperador. Um dia, no meio do sexo, ele me disse que eu parecia um guerreiro índio. E aí, ele me arrastou pro banheiro e raspou a minha cabeça. E depois continuou a fazer sexo comigo. Eu posso ver que tem um momento em que eu tô olhando pra ele. E eu só meio que... eu não tô lá. Eu só consigo ver um olhar perdido. Eu não estava muito presente naquele momento. Ele tirou toda a minha dignidade naquele dia. Eu não tinha confiança, eu não tinha carreira, eu não tinha como ganhar dinheiro, eu não tinha amigos. Então parecia que minha única saída era que se eu morresse, aquilo ia parar. Acho que foi quase como se ele tivesse projetado toda essa presença de mídia social do YouTube para atingir, atrair e preparar as meninas mais vulneráveis que havia. Ele fez isso com a Shiloh, ele fez isso com muitas outras. Eu sentia que ele me entendia e que ele entendia os meus problemas. Na verdade, é uma conexão falsa e faz você sentir que realmente conhece essa pessoa. Eu caí na toca do coelho depois disso. Eu vi o Greg destruir aquela pessoa assim como ele me destruiu. Toda a internet viu aquilo. Existem vários crimes que são cometidos por casais. Eu sei que o Greg e o Kai prepararam outras meninas. Eles são predadores? Eles são, sim, com certeza. Ele precisa ser retirado do YouTube. Tem uma lista enorme de vítimas. Ele tem que ir pra cadeia. Versão brasileira, DPN Santos.